Bom dia, igreja, mais uma vez aqueles a quem eu não havia cumprimentado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Eu estou sem palavras aqui, porque ver de novo você assentado nos bancos aqui, para mim é muito, muito especial. E eu agradeço a Deus por isso. Estou vendo agora entrar lá o irmão Renê, irmã Matilde, o Camilo. Que lindo ver essa família. Eu queria cumprimentar todos vocês individualmente. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Dulcilene, bom ver você. A família, que lindo. Que bom que você está aqui. No sábado passado, irmãos, nós tivemos aqui na igreja uma vigília. E como assim, pastor? Eu não fiquei sabendo da vigília? Nós fizemos uma vigília para os líderes da igreja, anciãos, os líderes de comissão, de ministérios, de área, assim por diante. E essa vigília nós fizemos das 3 da manhã até às 6:30 da manhã. E foi uma bênção. Foi uma bênção. Inclusive, o Central News de ontem fez uma matéria só sobre essa vigília. A gente tinha aqui cerca de 100 irmãos, 100 pessoas. E eu fiquei surpreso, porque eu pensei assim, se fizermos uma vigília, né, Luciano? O Luciano, quando a gente colocou no grupo lá, que estávamos conversando, né, Luciano? Toca o barco, pastor, vai dar certo. E aí a gente teve aqui reunido e foi realmente uma experiência maravilhosa, onde nós estivemos aqui buscando, clamando pelo derramamento do Espírito Santo entre os líderes. E agora nós estamos iniciando uma semana de 10 dias de oração. E a igreja, nós temos o programa do estudo, né, da apostila da palavra, que nós começamos às 7h30, mas das 7 até às 7h30, nós estamos proporcionando à igreja, aqueles que quiserem, o mesmo ambiente que nós tivemos na vigília. Que é, se você quiser e puder, venha às 7 horas, só para orar. A gente ora, canta um hino do inário, ora, abre o coração. É uma semana de 10 dias de oração. Então a gente está dedicando aqui tempo para orar com a igreja. Amém? Você é nosso convidado, tem um ambiente todo preparado, gostoso, com a música, ambiente também com hinos do inário. A gente canta um hino, lê uma passagem da Bíblia, nada formal, bem informal. A gente vem para buscar a Deus e ao Senhor. Se você puder, amanhã à noite, às 19 horas, a igreja estará aberta para quem quiser chegar, se assentar e sentir, buscar a presença de Deus aqui ao seu lugar. Amém? Nos 10 dias de oração, queridos, nós também estamos tendo os 10 dias para as crianças da nossa igreja. O pastor Denilson está à frente, né, com a irmã Deise, com a irmã Uda também, toda a equipe do Ministério da Criança. Eu queria pedir para o Duda, você consegue colocar aquelas fotos ali agora? Olha só, aqui a gente tem, né, algumas crianças, pode ir passando, Duda ali, Angélio, Brian, os pais tiraram fotos, né, foi uma atividadezinha que eles fizeram, desenhando nas mãos ali, colocando nomes de pessoas, de crianças que eles gostariam de orar. Então, é muito bonito ver as nossas crianças envolvidas também com oração e oração intercessora. Então, se você tem o seu filho pequenino, juvenil, atente aí para o comunicado, né? Se você entrar no nosso site, tem lá um link de Zoom, é isso, pastor Denilson? Tem o link do Zoom lá para entrar toda noite às 19 horas. E aí tem o programinha deles ali no Zoom para as crianças. A gente não está fazendo presencial ainda, mas é ao vivo, ok? Ali pelo Zoom, tá bem? E eu quero aproveitar para cumprimentar também você que está nos assistindo nesse momento, através dos nossos canais, especialmente nesse momento do YouTube.
Que Deus abençoe você onde estiver. Ontem eu recebi uma mensagem no Instagram de um irmão de Portugal. Você que mandou essa mensagem de Portugal, me perdoe, eu queria ter trazido aqui o telefone, e quando eu venho pregar, normalmente eu deixo o telefone longe de mim. Então, um abraço para vocês de Portugal aí, que acompanham também nosso programa. Esse irmão diz assim: pastor, nós temos o culto aqui, eu vou na igreja, saio correndo e vou para casa, porque dá tempo de assistir o culto da igreja central. E a gente fica muito feliz por isso. Queridos, que Deus seja louvado pela sua presença, amém? Eu fico muito feliz também de ver os cuidados que vocês estão tendo, cada um sentadinho aí onde tem uma bolinha, né? A indicação para nós mantermos o distanciamento necessário para proteger você e também proteger aquele que está ao seu lado. Continue sempre usando a máscara, temos álcool em gel, as diaconisas estão aqui para orientar, e a gente vê aqui tudo de uma forma bastante propícia para nós termos um culto seguro de louvor e de adoração ao nosso Deus. Temos já aí algumas pessoas nas galerias, louvado seja Deus por isso. Gente do céu, vocês não fazem ideia da saudade que eu tenho de ver vocês aqui. Vocês não fazem ideia de pregar olhando nos seus olhos. Nossa, é muito bom mesmo. Eliane, muito bom ver você, a irmã Laura, a filhotinha linda que está ali, né? Que são todos, vocês são todos muito queridos. Deus abençoe a todos, tá bem? Queridos, vamos abrir a Bíblia? Quero convidar vocês para abrirem a Bíblia comigo agora, no Evangelho segundo Josué, Antigo Testamento, Evangelho segundo Josué. Lembra que nós já vimos ali que a Bíblia não tem só 4 evangelhos. Nós temos o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, mas também temos o Evangelho segundo Moisés, segundo Josué, segundo Samuel, segundo Isaías, segundo Jeremias. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Você que está nos assistindo, prepare-se, pegue a sua Bíblia, abra também a palavra do Senhor em Josué capítulo 5. E eu quero fazer aqueles 2 pedidos que eu sempre faço. 2 pedidos. Quem lembra deles ali? Primeiro, para você deixar a Bíblia aberta a partir de agora, tá bem? Não fecha mais a Bíblia. Combinados? Quem está combinado comigo faz assim. Gente, que bênção ver isso, a manifestação de vocês. Eu estou aqui quase 1 ano só pregando para as câmeras aqui. Vocês não sabem como é bom ver vocês aqui. Ver a manifestação, o olhar, o sorriso, a expectação. Deus abençoe, irmã querida. Vamos vê-la aqui. Mantenha a Bíblia aberta. E segundo, orar. Você fica em oração aí enquanto a gente está aqui com a Bíblia aberta? Queria pedir para que você intercedesse por mim, para que Deus me usasse a despeito das minhas falhas, para que a palavra dele chegasse ao nosso coração. Amém? Vamos fazer mais uma oração a Deus, já que abrimos a Bíblia. Querido Pai do céu, obrigado, Senhor, graças te damos, Pai, porque a nossa igreja está aberta. Aqui temos irmãos e irmãs que vieram te buscar na tua casa. É verdade, Senhor, que muitos outros não vieram pelos cuidados para com a saúde. A este, Senhor, peço a tua bênção nos seus lares. Outros, Senhor, não vieram por comodismo. A estes peço, Senhor, que o Senhor incomode com teu espírito, para que eles saiam do comodismo que os leva, Pai, ao esfriamento espiritual. Para aqueles que estão nos assistindo, Pai, em todas as partes do Brasil, do mundo, peço que o teu Espírito ali esteja, também para abençoar. Senhor, Tu conheces e sabes tudo que o Senhor tem para apresentar para nós nesta hora. E eu quero te pedir, Senhor, humildemente, por Jesus, Pai, tenha misericórdia de mim, perdoando-me aos pecados, e que por Jesus, Pai, por amor a Ele, e a todos que aqui estamos, e aqueles que nos acompanham, fale ao nosso coração.
É o que eu te peço, Pai, nós te pedimos em nome dele, amém. Amém. Nós estamos com uma série, o Deus do Antigo Testamento. Cada sábado temos estudado e visto ali a face de amor desse Deus, ao contrário do que muitos dizem, um Deus silente, um Deus destruidor, um Deus insensível. Nós estamos percebendo que é completamente ao contrário de tudo isso. Hoje um Deus irado, será este Deus um Deus irado que manda matar, destruir e assim por diante? Josué capítulo 5. Você há de lembrar a história. Passaram-se 40 anos desde a saída do Egito, e eles estão agora à margem do rio Jordão, passaram o Jordão, estão diante de Jericó, e Josué então tem uma manifestação, ele recebe uma manifestação especial da presença de Deus com ele. Capítulo 5, versículo 14 diz assim, versículo 13, melhor dizendo, capítulo 5, 13 e 14. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Versículo 14, respondeu ele: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, Adonai, o Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e fez o que, irmãos? E o adorou. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz o meu senhor ao seu servo? Versículo 15, respondeu ele, o príncipe do exército do Senhor, a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é o quê? É santo. E Josué assim fez. Quem era esse que estava com Josué? Era um ser celestial qualquer? Sim ou não? Não. Por que não? Uma indicação que nós temos aqui, que Josué se prostrou e o adorou, é ou não é verdade? E esse ser celestial disse: por favor, não faça isso, não adores, adore somente a Deus. Foi isso que ele fez? Não. Ele aceitou a adoração. Quem é o único na Bíblia que merece e aceita a nossa adoração? Deus. Deus. E aqui nós temos Deus na pessoa do Filho de Cristo Jesus aparecendo diante de Josué. Josué se prostra, adora a ele aceita a adoração. E ele tem uma palavra para Josué. Mas notem também outro indicativo interessante e importante, que quando ele se apresenta, ele disse o quê? Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Você lembra de uma outra passagem das Escrituras em que aparece a mesma expressão, a mesma fala? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Qual? Lembra Moisés? Quando ele está ali cuidando das ovelhas e enfim, do seu sogro ao redor do Sinai, e de repente ele vê um arbusto se queimando que não se consumia, e aí então ele se aproximou do arbusto, ele ouve uma voz e disse: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. O que tornou aquele lugar santo? A presença do próprio Deus. Deus estava com Moisés quando chamou ele para ser ele o libertador do seu povo, de modo a que ele fosse então ao Egito como instrumento de Deus para libertar o seu povo. 40 anos depois, eles estão agora entrando e tomando posse da terra prometida, e o mesmo Deus aparece agora a Josué, aquele que foi o substituto de Moisés como líder para levar o povo. Descalça as sandálias dos teus pés, o lugar em que você está é santo. Capítulo 6, versículo 1, acompanhe comigo agora. Diz assim: Ora,
Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Que foi que o Senhor disse? Veja, disse o Senhor a Josué. Primeiro no versículo 14 diz assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Na sua Bíblia aparece Senhor tudo com letra maiúscula. Ali, sim ou não? Sabe o que quer dizer isso? Significa que este é o nome santo de Deus, que alguns hoje pronunciam como sendo Jeová ou Yahweh, que nós não temos a pronúncia correta porque ela se perdeu com os anos, porque o povo de Israel não pronunciava o nome de Deus. Então eles substituíam essa pronúncia ao falar, só diziam Adonai. Adonai que quer dizer Senhor. Então ele diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E no versículo 2 do capítulo 6 disse o quê? Então disse o Senhor a Josué. Quem era o Senhor? Nós temos Adonai o Senhor, que está nos céus. Nós temos Adonai, Jeová o Senhor, que está diante de Josué. Amém? Esse é o Senhor. Ele diz o quê? Disse Adonai, Jeová, Deus o Senhor a Josué, capítulo 6, versículo 2. Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo vai fazer o que, igreja? Vai gritar. Com grande grita, e o muro da cidade cairá na frente de vocês. Eu confesso a dizer para vocês que eu sempre pensei assim, número 1, imagine que Deus aparece para Josué e diz assim, eu entreguei para você a cidade, ok? Eu entreguei para vocês Jericó. Jericó é uma cidade murada, uma fortaleza impossível de ser tomada. Seus muros altos, dava para passar, dizem, 2 carruagens, uma ao lado da outra, em cima dos muros de Jericó, de tão fortificada que era essa cidade, impossível de ser tomada. De repente chega o Senhor e diz assim, eu vou dar para vocês, eu entreguei, não é que eu vou dar, eu já entreguei para vocês a cidade. Tudo bem, Senhor, o que é que nós temos que fazer? Pergunta Josué. Bom, você só tem que fazer o seguinte, você vai rodear a cidade cada dia uma vez, durante 6 dias, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Os sacerdotes, os homens de guerra vão à frente, depois virão os sacerdotes com as trombetas, 7 trombetas, atrás dos sacerdotes estarão ali, então, estará a arca, e depois todo o povo atrás da arca. E na 7ª vez, quando a trombeta soar longamente, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dar um grito. Eu pensei assim, misericórdia, se eu fosse Josué, eu sempre pensava assim, tá? Se eu fosse Josué, eu diria assim, Senhor, que coisa louca isso. A gente tem que rodear a cidade, depois gritar, e o Senhor entregou a cidade para a gente por causa dos nossos gritos. Sabe que eu fui estudar um pouquinho mais a fundo, e eu descobri algo, queridos, extraordinário, e eu quero compartilhar com você agora. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, depois nós vamos voltar depois para Josué capítulo 6, tá bom? Abra sua Bíblia agora no livro de Salmos 47, os Salmos 47, versículo 1. Salmos 47, versículo 1. Estamos juntos ali? Olha o que diz o Salmo 47, 1. Diz assim, batei palmas todos os povos. Façam o que mais? Celebrai. Celebrai a Deus com vozes de alegria, de júbilo. Olha para mim, igreja.
Sabia que essa palavra, celebrai a Deus com alegria, com júbilo, celebrar aqui, é a mesma palavra que está lá em Josué. Josué, quando Deus diz assim: no último dia vocês vão rodear 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão gritar. Vocês vão gritar? Vocês vão fazer o quê? Celebrar com júbilo, alegria. Não é um grito louco, sem sentido. Não. Eu sempre pensei que quando Deus mandou gritar é para eles abrirem a garganta e gritar sem sentido. Não é isso, não. É celebrar com júbilo e alegria diante de Deus. Por quê? Porque esse Deus havia dito para eles antes o quê? Eu entreguei para vocês a cidade. Ponto final. Vocês vão rodear uma vez, cada dia, 6 dias, no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão celebrar com cânticos e louvor, porque eu entreguei para vocês a cidade. Amém? Extraordinário isso. Abra agora comigo a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá, Esdras. Depois do livro de Crônicas, temos ali Reis, Crônicas, as Crônicas dos Reis e Esdras. Capítulo 3. Olha o que diz lá, versículo 10 e 11. Esdras 3, versículo 10 e 11. Diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, de Jeová Deus o Senhor, apareceram-se os sacerdotes, paramentados com o quê? Umas trombetas, lembra? Lá em Josué tinha trombeta, tinha o sacerdote, aqui aparece o sacerdote, também com as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para fazerem o quê? Louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. E eles fizeram o quê? Cantaram alegremente, ou melhor dizendo, cantavam alternadamente, louvando, rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Que palavras? O nosso Deus, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura quanto tempo? Para sempre. A sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo fez o quê? Gritou. Esta é a mesma palavra. Gritou. Jubilou, aqui está traduzido no português. Jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Amém, igreja? Ó, queridos, você tem passado por lutas? Sim ou não? Quem aqui está passando por alguma luta na vida? Se você não está passando, vai passar, viu? Eu sinto muito. É ou não é verdade? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por lutas. Simples assim. Só que Deus está dizendo para nós o quê? Olha só, com relação às lutas da nossa vida. Lembra quando Deus tirou o povo dele do Egito e estava levando para Canaã, eles demoraram 40 anos para entrar lá? Pensa comigo o seguinte: eles saem e passam por lutas por 40 anos, foi ou não foi? Por que é que eles passaram por lutas 40 anos? Já parou para pensar nisso, não? Ou eles passaram por lutas 40 anos porque eles foram incrédulos e desobedientes. Deus tirou eles do Egito, levou eles até Canaã, eles chegaram à margem do rio, era eles passarem, você lembra a história? Eles passaram ali 12 espias, um representante de cada uma das tribos, voltaram ali a notícia de como era a terra e tudo mais, e imaginem que estava todo o povo ali reunido, 12 homens diante deles, trouxeram ali frutos da terra. Diz a Bíblia que um cacho de uva tinha que ter sido carregado por 2 homens, atravessado assim um varapau de ombro a ombro, porque ia quase até o chão, imaginem. E o povo todo expectante. E agora?
Tragam as novas para nós. E eles começaram a dizer, não, essa é uma terra que mana leite e mel, é abençoada, isso, aquilo, outro. O povo, essa é a nossa terra, Deus nos deu essa terra. Mas eles continuaram dizendo, mas o quê? Mas tem gigantes naquela terra, eles vão nos devorar, nós somos como gafanhotos diante deles, é impossível nós tomarmos a terra. De repente um homem então se colocou, que estava ali entre eles, deu um grito e disse assim, eia, fiquem quietos, Deus nos entregou a terra. Deus nos entregou. Vejam, queridos, Caleb, ele entendeu que Deus já havia entregado a terra para eles. Só que eles se incitaram contra Caleb, dizendo assim, não, nós vamos morrer, eles vão acabar com a gente, assim por diante. E aí Josué disse, não, vamos, Deus é conosco, se Deus for conosco, ninguém vai ser contra nós. E eles foram incrédulos, desobedientes, não passaram a prova, quiseram matar Josué e Caleb. Deus mandou uma praga, aqueles 10 homens morreram. Deus então revelou a Moisés ali o quê? Ei, vocês aí, todos vocês que têm 20 anos para cima, quantos de vocês têm 20 anos para cima? Levante a mão. Bom, porque vocês foram incrédulos, vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão herdar a terra. O que é que nos leva a não herdarmos a terra? Incredulidade, desobediência, coração endurecido, como diz lá Hebreus capítulo 3 e 4. Coração endurecido. Não vão herdar a terra. E o que aconteceu? Pense comigo. Eles saem do Egito, estão a caminho da terra, ok? Chegam lá, estão agora a um passo de entrar e herdar a terra prometida. Eles foram incrédulos, desobedientes, coração endurecido. Eles voltaram e Deus disse o quê? Para cada dia que vocês espiaram, 1 ano vocês vão ficar rodeando o deserto. E eles ficaram rodeando o deserto quantos anos? 40 anos. Para 40 anos se depararem em que lugar? Diz para mim, igreja. No mesmo lugar. No mesmo lugar. O que significa isso? Se você está passando por provas e dificuldades, se você não está passando, pode ter certeza que você vai passar. Deus permite que sobrevenha alguma prova maior do que você e eu possamos suportar. Responde para mim, sim ou não? Não. Junto com a aprovação, Ele nos dá o quê? O livramento. Deus permitiu que eles passassem pela prova, sim ou não? Sim. Mas junto com a prova, Deus já não tinha o livramento para eles, sim ou não? Sim. E eu pergunto, e o mesmo tem que ver com a tua vida e com a minha também, sim ou não? Sim. Isso significa o quê? Se nós nos deparamos com a prova e nós não vencemos a prova, e lembre que você jamais vencerá a prova por você mesmo. Você tem a vitória porque Deus já te deu a vitória, assim como Ele disse para Josué, eu já te entreguei, eu já venci. O que é que você e eu precisamos fazer? Temos só que gritar. Mas não é um grito louco, não. Deus está dizendo assim, você só tem que louvar, celebre com alegria, com júbilo, porque Deus já te deu a vitória. Diga amém, igreja. Amém. Deus já te deu a vitória. Agora, se você é incrédulo e não crê na vitória que Deus já te entregou, você vai virar as costas, vai rodear na sua vida, para depois de algum tempo, não sei quanto tempo, parar onde, igreja? Diz para mim. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Vamos ser sinceros aqui. Nós somos terríveis, não é verdade? Pensa para a sua vida, eu penso com a minha vida aqui. Quantas vezes, quantas vezes, pensando, meu Deus, eu aqui de novo, miserável que eu sou. E o papai do céu disse assim, filho, fica tranquilo. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que bom, Senhor, que o Senhor nosso Deus é misericordioso, amém? Sabe o que quer dizer misericórdia? Graça, justiça e misericórdia. Graça é quando Deus dá para nós aquilo que a gente não merece. Justiça significa recebermos aquilo que nós merecemos. E misericórdia significa não recebermos aquilo que nós merecemos. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Amém?
Nosso Deus é fantástico. Ó, queridos, quão bom seria se nós gritássemos como gritou o povo, não é verdade? Não grito de loucura ou de histeria, não. Mas grito de louvores, porque Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Deus, Ele é por nós e nunca contra nós. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Será nudez, espada, fome, miséria, exércitos, ou mesmo a morte? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Só tem uma coisa. É você não acreditar e não se entregar a esse amor. Você que está nos assistindo, não acreditar e não se entregar a esse amor. Amém? Quantos de vocês querem dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, eu quero crer nesse amor? Irmãos, essa não é a primeira e nem a única vez na Bíblia que Deus revela que a vitória vem através do louvor. E a gente louva tão pouco, não é verdade? Cantem louvores. Cantem louvores ao Senhor. Celebrai com júbilo e alegria. Ele é o nosso Deus. Vamos agora para o Josué capítulo 6, versículo 15 agora. Volte a Bíblia ali, seus olhos à palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, capítulo 6, versículo 15. Diz o quê? No 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Uau, madrugaram. Alguns disseram assim: pastor, você é maluco convidar uma igreja, os líderes da igreja, de madrugada, às 3 da manhã, no feriado de carnaval, Igreja Central de Curitiba. Mas nós tínhamos aqui 100 pessoas. Eu louvo a Deus. Eu pergunto para você, se você fosse convidado, agora seja sincero comigo, porque a gente pode, quem sabe, fazer isso aqui para a igreja. Quantos de vocês diriam assim: eu venho uma madrugada às 3 horas da manhã para a igreja para buscar o meu Deus? Quantos viriam? Que bênção, amém. Na madrugada, quantas vezes a palavra do Senhor refere-se à madrugada, dizendo: foram me buscar na madrugada, foi me buscar. Jesus buscou ao seu Pai na madrugada. O Senhor Jeová me despertou, diz ele, para que eu ouvisse a sua voz e pudesse levar a sua palavra ao que está cansado. Isaías capítulo 50, versículo 4, referindo-se a Jesus, quando ele buscava o Pai nas madrugadas. Versículo 15 novamente, Josué 6, diz o quê? Ao subir da alva, madrugaram, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: o que ele disse? Gritai! Era só gritar? Não. Louvai, cantem ao Senhor com júbilo, porque o Senhor vos entregou a cidade. E eles louvaram antes de já ter obtido, porque eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. Versículo 17 agora. Porém, a cidade será o que, igreja? Diz para mim. Condenada, a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros. Tão somente guardai-vos do que, igreja? Das coisas condenadas. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós feito o quê? Condenado, não as tomeis, não peguem para vocês. E assim torneis o quê? Maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Olha para mim agora, igreja. Quando nós lemos essa passagem, você precisa entender aqui o significado de algumas palavrinhas. Nós já vimos ali o significado de gritar, não é verdade? Faz diferença na nossa mente ou não? Faz completa diferença agora, né?
Quando a gente está em desespero diante de uma grande batalha, eu posso cantar em louvores a Deus que Ele vai me dar. Na verdade, Ele já me deu a vitória. Quando eu canto louvores ao Senhor, eu só estou agarrando a vitória que Ele já me concedeu, amém? Segundo ponto aqui, nós temos uma palavrinha que o escritor bíblico Josué ele está fazendo um trocadilho com ela. Na verdade, são duas palavras que há um trocadilho com elas. E a palavra que aparece aqui para você, que é traduzido para nós no português como condenado ou maldito. Ok? Condenado ou maldito. Essas palavras que são traduzidas aqui para nós em nosso texto, condenado e maldito, também ela é traduzida como consagrada. Condenado, maldito ou consagrado. No hebraico original, você pode ver ali na tela, herem. E no grego, essa mesma palavra que é mais conhecida para nós, anátema. Herem, eu acho que você nunca ouviu, não é verdade? Talvez. Mas anátema você já ouviu essa palavra, é ou não é? Inclusive, algumas versões bíblicas aparece anátema, anátema, anátema. O que significa anátema? Herem ou anátema? Significa o seguinte. Herem, ou anátema, que é a mesma coisa, só que a tradução dela para o grego significa coisas, pessoas ou lugares. Repete para mim, igreja. Anátema significa o quê? Coisas, pessoas ou lugares. Coisas, pessoas ou lugares, o quê? Número 1, que foram condenados à destruição, certo? Ou coisas, pessoas e lugares que também podem ter sido o que? Diz para mim. Isso mesmo, destinados à santificação. É um sentido paradoxal, sim ou não? Contrário um do outro? Então o que é anátema? Anátema significa coisas, pessoas ou lugares que foram destinados por Deus para serem destruídos, aniquilados. E também anátema significa, ok? Coisas, pessoas ou lugares que foram destinados por Deus para serem santificados. Ou seja, separados para um uso sagrado. Vamos ver isso na Bíblia, aqui no mesmo livro de Josué. Veja comigo ali agora no versículo 21 do capítulo 6. Ainda, 6, 21. Olha o que diz lá, diz assim. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada. Assim como o homem, como a mulher, assim como o menino, como o velho, também o boi e as ovelhas e o jumento. Veja. Pessoas, a própria cidade e as coisas que lá haviam tinham que ser destruídas, destinadas por Deus à destruição. Pegaram a ideia ali? Agora veja aqui o versículo 24 agora. Porém a cidade e tudo quanto nela havia, queimaram no fogo, a fogo. Tão somente o quê? A prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para a casa, para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25 ainda e 26. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe. Olha, por que Deus aqui, o escritor faz questão de ressaltar a prostituta Raabe? E a casa de seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto se esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar a Jericó. Raabe, o ouro, a prata, os utensílios de bronze e de ferro foram por Deus declarados anátema, sim ou não? Sim. Mas era anátema a destruição? Não, era anátema a consagração ou a santificação. Já a cidade e todo o restante, as pessoas, o local e tudo o que lá havia, Deus declarado anátema, sim ou não? O que é anátema? Isto foi condenado à destruição. Estamos juntos ali?
Agora eu quero pedir para que você volte comigo. Se você quiser, pode olhar na tela também o texto. Toda vez que aparece a palavra anátema, vai aparecer ali para você anátema. Nós vamos ler aqui os versículos 17, 18 e 19 novamente. Aí você vai ver ali onde aparece anátema. Olha lá, versículo 17, o que diz lá? Porém a cidade será anátema. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do quê? Do anátema. Para que tendos vós feito o quê? Dela? Anátema. Não tomeis para vocês do anátema. E assim torneis o quê? Anátema. Anátema o arraial de Israel e o confundais. Acor. Aqui uma outra palavrinha que você vai aprender hoje. Acor. Acor em algumas traduções significa confundir, perturbar, mas também significa frustrar, levar a sofrimento. Acor. Guarde essa palavrinha que ela tem um significado especial no estudo que Deus tem para nós hoje. Queridos, o que seria para nós hoje anátema? O que você acha? Lembra o que é anátema? Coisas, pessoas ou lugares. Número 1, foram destinados à destruição, certo? E anátema também é coisa, pessoas e lugares. Número 2, que foram o quê? Separados, consagrados à santificação, ao Senhor, certo? Você vê ali que ouro, prata, bronze, utensílios de ferro e tal, e a própria Raabe foi consagrada ao Senhor, e todos os que nela estavam. Você sabia que Raabe é a tataravó de Davi? E de Davi, foi ou não foi que vem o Messias? Jesus, o Salvador. Raabe está fazendo parte da genealogia de Cristo Jesus. Ela foi consagrada ao Senhor. Ela era uma prostituta. Como prostituta, ela não deveria ser anátema à destruição? O que você acha? Aquilo que é tortuoso, errado? Sabe o que isso significa, queridos? Olha para mim em nome de Jesus. E eu quero falar para você agora que está me assistindo aqui também, na internet. Em nome de Jesus. Escute isso que vem do Papai do Céu para você. Em nome de Jesus eu falo. Não há nada que esteja tão torto, tão perdido, tão desgraçado, tão arruinado, que Deus não possa salvar, endireitar, corrigir. Amém? Redimir. Se a sua vida está uma completa bagunça, porque você se desviou dos caminhos do Senhor, não importa. Vida mais bagunçada que Raabe, quem tinha? E Deus, porque ela creu no Senhor, Deus separou ela para Ele, disse: esta é agora, ela é minha, eu consagrei ela a mim, amém? Se você que está aqui hoje, por acaso tem olhado para você mesmo e pensado assim: meu Deus, a minha vida é uma completa bagunça, eu fiz tudo errado, eu fiz isso errado, aquilo errado, outro errado. Não importa o que você tenha feito de errado. Em nome de Jesus, se você hoje crer, Deus consagra você para Ele, amém? Qual é o primeiro elemento que Deus quer consagrar para si? É você. E a grande prova disso é que Jesus veio morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Nós não fomos comprados por ouro, por prata ou por bens desse mundo, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E ele diz assim: filhos, não sabeis que o vosso corpo, o vosso ser, a sua pessoa é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Veja,
O Espírito Santo quer habitar em nós, porque Ele quer nos consagrar para Ele. Nós somos escolhidos, comprados, salvos pelo sangue de Jesus, para sermos dele. Diga amém. Você é de Jesus, amém? É maravilhoso isso, é ou não é? O que mais Deus consagrou para Ele? Vamos pensar no que Ele consagrou para Ele. Ele consagrou a tua vida para Ele, sim ou não? Ele consagrou a vida de Adão lá na criação para Ele, sim ou não? De Eva, sim ou não? De Caim, de Abel, de todos os seres criados por Ele, sim ou não? Sim! O que mais Deus consagrou para Ele? A família. É ou não é verdade? Estou vendo aqui o Dr. Marlos e a Jane. Foram escolhidos por Deus para serem líderes do Ministério da Família. Que desafio. E a luta está aí, né, Dr. Marlos? A gente já vê, eu sei. Eu sei, não é fácil. Nós estamos com 10 dias de oração, agora em prol das famílias. Quantos têm participado? Eu não vou perguntar, não levante a mão quantos vocês têm apostila, têm lido, têm estudado. Não responda. Mas Deus quer salvar a sua família. Só que muitos esposos têm flertado com o erro, com aquilo que Deus condenou à destruição, e têm maculado aquilo que Deus separou como sagrado, o leito matrimonial. Jovens, quantos jovens têm brincado com aquilo que Deus consagrou, seu corpo para Deus, têm saído nas noites nas baladas, na igreja não vem, ou até vem muitos, mas não estão nem aí, saem a beber, alguns estão aqui, alguns até líderes da igreja às vezes podem ser. Estão brincando com aquilo que Deus consagrou. Você não é qualquer um. Você vale o sangue de Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Todos valem o sangue de Jesus. Quem aceita e quem não aceita vale o sangue de Jesus. Sim ou não? Todos valem. O que mais Deus consagrou para si? Deus consagrou para si o sábado, sim ou não? Vocês estão percebendo que eu estou fazendo aqui um relato da criação? Deus criou o homem, criou a mulher, criou a família, filhos, e Ele deu para eles o sábado, tudo consagrado ao Senhor, foi ou não foi? E quando a gente toma um sábado para nós, diz a Bíblia, não eu, a palavra do Senhor diz assim: se vocês tomarem para vocês do anátema, vocês vão fazer com que vocês se tornem anátema, não para a consagração, mas para a destruição. Pergunto, Deus quer destruir alguém, sim ou não? Não, Deus diz assim, não toquem, vocês são anátema para a consagração, e aquilo que eu consagrei para mim, a sua vida, sua família, seus filhos, o meu santo dia, o sábado do Senhor, não toquem nisso, porque se vocês tocarem nisso, vocês se tornarão anátema, não mais para a consagração, mas para a destruição. Eu não quero destruir ninguém, mas essa é uma escolha de vocês. Estão entendendo ali? Sim ou não? E o quarto elemento, lá na criação, aparece a árvore da ciência do bem e do mal. Lembram ali? Sim ou não? E aquela árvore era de quem? Era ou não era anátema do Senhor? Sim ou não? Sim, era anátema do Senhor. Não toquem nela, ela é minha, ela me pertence. Não comam do fruto dessa árvore. Ponto final. E o que eles fizeram? Tomaram do anátema, e o que aconteceu com eles? Entrou o pecado, o sofrimento, tudo que a gente está vivendo hoje. É ou não é verdade? E a gente tem a árvore ainda hoje? Não. Mas a gente tem um substituto da árvore. Qual é o substituto da árvore? Que a gente não pode tocar nele, que é reconhecimento e gratidão de que Deus é o meu Criador e mantenedor, que pertence a Ele. Assim como Ele disse da árvore, vocês podem comer de tudo
tudo livremente que eu der para vocês. Não comam o fruto dessa árvore. Ele diz assim: vocês podem viver e manter a subsistência de vocês, que eu mantenho, de tudo que eu dou para vocês, menos do dízimo. Menos do dízimo. Consagrado ao Senhor. Eu pergunto para você: se alguém tomar do dízimo, tomou um anátema, consagração do Senhor, sim ou não? Sim. E o que vai acontecer com essa pessoa? Não é porque Deus determinou, é porque ela escolheu. Ela se torna um anátema, destruição. Ah, está o pastor falando de dízimo. Eu estou falando de salvação. Não estou falando de dinheiro. Salvação. Salvação. A sua salvação depende de você crer ou não crer. Depende de você aceitar ou não aceitar. Depende de você agarrar no braço do Senhor ou querer viver a sua vida por sua própria escolha. Agora, se você quiser viver a sua vida da sua própria escolha, Deus não vai poder fazer nada por você. Eu vou dizer: filho, a escolha foi sua, você escolheu se tornar um anátema, destruição. Eu quis te consagrar a mim. Agora, a prova de que você é consagrado a mim é que você respeita aquilo que eu consagrei para mim. Sua vida, sua família, seus filhos, o sábado do Senhor, o santo dízimo. E depois da entrada do pecado também as ofertas consagradas ao Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio. Amém? Vamos entrar agora no capítulo 7 e vamos avançar para o final do nosso estudo desta hora. Olha o que diz lá, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas o quê? No anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha para mim, olha para mim. A ira do Senhor, um Deus irado. O que significa um Deus irado? O que significa a ira de Deus? O estudo de hoje é um Deus irado. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que significa isso? Que Deus ali ficou bravo e disse assim: agora eu vou destruir vocês. É isso? Sim ou não? Não. A ira de Deus não é como a ira dos homens, do ser humano. Quando a gente vê alguém irado, né? Ela começa a ficar ali, transpirar, né? As garras começam a crescer, ela quer avançar, quer bater, e os olhos viram, e você fala com outro tom de voz e agride isso, aquilo, outro. A ira de Deus é assim? Não, a ira de Deus, o termo teológico que a gente usa não é afectos. Afectos significa cheio de afeição, de sentimento, entende? A ira de Deus, ela é efectos. Tem que ver com causa e efeito. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. A recompensa é a morte. Se você escolheu, você vai morrer. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e para os povos antigos, eles sacrificavam animais aos seus deuses, eles jogavam virgens dentro de vulcões aos seus deuses, certo? Para fazer o quê? Para aplacar a ira dos deuses. Agora Deus, Ele aplaca a sua ira, que é a sua justiça. Justiça, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele faz o quê? Ele não derrama a sua ira sobre você. Ou melhor, Ele não quer derramar a sua ira sobre você. Ele não quer derramar a sua justiça sobre você. O que é justiça que eu mencionei antes? Graça é receber aquilo que a gente não merece. Justiça é receber aquilo que a gente merece. E misericórdia é não receber aquilo que a gente merece. Deus, Ele quer derramar a sua ira. Toda vez que você ver na Bíblia a palavra ira, significa justiça de Deus. Deus jamais quis e quererá derramar a sua ira, a sua justiça sobre nós. Ele quer derramar sua graça e sua misericórdia. Ele quer dar para a gente aquilo que a gente não merece, ok? E não dar para nós aquilo que a gente merece, graça e misericórdia. Entenderam bem? Sim ou não? Sabe o que Ele faz? Ele então envia o seu próprio Filho, Cristo Jesus, e
Mas quem é Cristo Jesus? Ele é Emanuel, Deus conosco, é o Senhor Deus que se fez homem conosco. E então ele derrama sobre si mesmo a sua própria justiça, a sua própria ira, para que Cristo sofresse no teu e no meu lugar. Amém? Quando diz aqui Josué capítulo 7, versículo 1, então o Senhor derramou a sua ira sobre eles. Essa era a vontade de Deus. Responde para mim, igreja, sim ou não? Não, nunca foi essa a vontade de Deus. Deus disse assim: deixa eu derramar a minha ira sobre mim, eu vou pagar o preço da tua culpa, do teu pecado. Você tão somente tem que acreditar em mim. E se eles acreditassem, seriam salvos. Mas eles não acreditaram. Tomaram para eles aquilo que Deus havia consagrado. Então versículo 2 diz o quê? Enviando, pois, Josué, capítulo 7, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava ali junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens espiaram a Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram, olha o que os homens disseram. Disseram assim: ei, escuta, Josué, não suba todo o povo a Ai, não fatigueis todo o povo ali, porque são o quê? São poucos inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais o quê? Fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram dele uns 36, e aos outros... os 36, e aos outros perseguiram até a porta, até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Uau! Ei, olha para mim, igreja. Você sai do Egito, vai para a terra prometida, é o caminho que nós estamos indo, sim ou não? E nós nos deparamos com uma provação. Se nós não acreditarmos e nós não nos segurarmos no braço firme do Senhor, crendo que Ele já nos entregou a vitória, e gritarmos cânticos de louvor ao Senhor, porque nós já somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós vamos rodear para parar onde? No mesmo lugar. Agora, se você venceu esta prova e avançou o Jordão, você está livre de provação, sim ou não? Quem aceitou Jesus como seu salvador pessoal, nunca mais vai ter a prova. Agora você não tem mais doença, não tem mais problema financeiro, etc, etc. É assim, sim ou não? Não, você vai se deparar com uma outra prova maior. Jericó. E eles venceram Jericó, sim ou não? Venceram Jericó, amém, glória a Deus. E agora eles vão conquistar uma outra cidade. Mas era uma cidadezinha. Não vamos fatigar todo o povo não. Para que isso, cansar todo mundo? Aí não é nada. Vamos lá. E eles foram para Ai, saíram corridos de Ai. Sabe o que isso significa? Não importa o tamanho do seu problema, se você está com Deus, Ele já te deu a vitória. Agora, se o seu problema é pequeno, e você tem tomado para si aquilo que Ele consagrou, você perderá. E perderá tristemente. E a ruína vai ser ruína eterna. Olha o que Josué fez, versículo 6 do capítulo 7. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, e agora Josué eleva a Deus uma prece, uma oração. O que ele disse? Senhor Deus, por que fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregardes nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos contentáramos com ficarmos da lei do Jordão. O Senhor lá já estava bom. Jeová Deus Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo estes os cananeus e todos os moradores da terra, eles nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Josué, levanta-te, Josué. O que você está fazendo aí prostrado? Israel, por que você está prostrado assim com o rosto em terra? Versículo 11, Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas do quê? Tomaram do anátema e furtaram na sua bagagem e puseram debaixo da bagagem o puseram. Uau! Será que eu falo para alguém que tomou a decisão por Jesus, foi batizado,
se entregou de coração a Ele. Mas aí as provas começaram a vir maiores na sua vida. Será que eu falo para alguém que já está há anos na igreja e pensa assim, não vale a pena eu ser um cristão, um adventista do sétimo dia? Em minha vida eu passo por uma prova atrás da outra. Eu tenho um problema aqui, outro ali, outro ali. Eu não pedi para ter esses problemas. O que foi que Deus disse a Josué? Levanta-te. O que você está fazendo aí prostrado? Você é meu filho. Você é meu filho. Eu só quero purificar o teu coração. Vocês erraram. Como assim, Senhor, a gente errou? Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizer anátema, já do vosso meio, porque há no vosso meio coisa roubada. Vocês têm que eliminar do vosso meio aquilo que vocês têm roubado. Dispõe-te, santifica o povo, dizei, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor a Israel: há anátema em vosso meio, coisas que foram destinadas à destruição e consagradas ali à santificação. Pela manhã, versículo 14, pois vos chegarei segundo as tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com um anátema será queimado a fogo, ele tudo quanto ele tiver, porquanto violou a aliança do Senhor. Ele fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá, e fazendo chegar a tribo de Judá caiu a sorte sobre os Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas homem por homem caiu sobre Zabdi, e fazendo chegar a casa de Zabdi homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. O que foi que Acã respondeu a Josué? Ele disse: bom, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando eu vi entre os despojos uma, o quê? Boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha para mim, igreja. Havia misericórdia estendida para Acã, sim ou não? Muita misericórdia. E essas mesmas misericórdias estão estendidas sobre a tua vida hoje. Quando Deus disse para Josué assim: Josué, lança sortes para saber qual era a tribo, e caiu sobre a tribo de Judá. Eu pergunto para você, era toda a tribo de Judá que Deus estava chamando, sim ou não, igreja? Não. Havia um homem na tribo de Judá que Deus estava chamando, e esse homem que Deus estava chamando sabia que Deus o estava chamando, sim ou não, igreja? Sabia ou não sabia? Sabia. E se porventura Acã, quando lançam sortes e cai sobre a tribo de Judá ali, e Acã tivesse colocado à frente: ei, não precisa mais lançar por família, por homem, por casa, não, sou eu. Deus haveria de perdoá-lo, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Mas ele ouviu a voz do Espírito falando a ele, sim ou não? Não. E lançou sortes de novo ali para a família. Qual família? Caiu na família de Zerá, de Zabdi. Estava falando com quem? Com Acã. Era mais uma oportunidade para Acã. E ele aceitou? Não. E depois, casa por casa. E ele aceitou? Não. Sabe o que acontece, queridos? Quantas vezes Deus tem chamado você ao arrependimento? Pela voz do pastor, pela sua palavra,
pelo vídeo que você assistiu na internet, de alguém pregando, por um versículo bíblico que você leu, por um amigo que te falou, por alguém que você nem imaginava, que revelou a você o pecado que você tinha velado. Entendeu ali? Mas você não quis se arrepender. Eu sei que Deus está falando a muitos corações aqui, e daqueles que nos assistem também, estão sentados aí nas galerias. Deus está chamando, como chamou Acã. Chamou. E quando chegou nele, o que foi que ele disse? Eu peguei uma boa capa babilônica. O miserável ainda quis achar uma justificativa para o seu erro, para o seu pecado, dizendo: era uma boa capa babilônica. Mas a gente aponta para ele dizendo assim: esse miserável, mas eu sou miserável igual, porque eu quero achar bons motivos para usar aquilo que Deus condenou à destruição. É ou não é verdade? Tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o desejo da carne, tudo vai passar, tudo foi condenado à destruição. É ou não é verdade? E se nós ficarmos agarrados às coisas desse mundo que foram condenadas anátema destruição, nós vamos ser anátema destruição também. Deus está dizendo: para de arranjar desculpas para ir ao cinema, para de arranjar desculpas para ir à balada, para de arranjar desculpas para assistir isso, aquilo, outro, para de arranjar desculpas para beber isso, aquilo, outro. Deus destinou isso à destruição, anátema destruição. Para! Se você quer a salvação, eu apelo em nome de Jesus para a sua vida, para a minha vida, Ele disse assim: eu peguei ouro, prata também. O ouro e a prata tinham sido consagrados a Deus. Se eu falo para alguém que tem transgredido o dia do Senhor, tem violado os laços do seu matrimônio, tem usado e colocado dentro do seu corpo aquilo que Deus não condenou, você sabe que para de arranjar desculpas. Por Jesus. Se você tem feito uso do dízimo para aquilo que Deus não destinou, alguns ainda dizem assim: não, pastor, o meu dízimo eu dou para pagar a escola desse, daquele outro. Deus diz assim: você não tem gerência sobre o dízimo, não é seu, é de Deus. Deus é quem vai determinar, você não tem poder sobre ele. Você tomou para si, para fazer o que você acha que deve fazer. Deus diz assim: traz a casa do tesouro, lá vai ficar, ponto final. Eu vou determinar. Você acha ainda um bom motivo para fazer uso daquilo que Deus não aprovou fazer. Não, é para um bom motivo, para comprar cesta básica para os pobres, para isso. Não, Deus está dizendo: não é meu, eu faço aquilo que eu destinei a que seja feito, a que fosse feito. Entenderam bem? Faz assim ou assim. Querido, você é especial para Deus. E o que foi que aconteceu? Então Josué, versículo 22, enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que lá embaixo estavam todas aquelas coisas, trouxeram tudo ali. Versículo 24, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus bois, jumentos, tudo quanto ele tinha, levaram-no ao vale do quê? Vale de Acor, ao vale da perturbação, ao vale do sofrimento, ao vale da frustração. Acã frustrou todo Israel. Será que eu falo para alguém hoje que tem uma vida frustrada, desgraçada, porque tem tomado do Senhor aquilo que Ele condenou ou santificou? Por favor, queridos, não sigam os passos de Acã. Não é o que Deus escolheu para você. E disse Josué, versículo 22, por que nos conturbaste? Porque você fez de nós Acor, nos frustrou. O Senhor hoje te faz Acor.
Deus não faz acor porque Ele quer fazer. Deus só faz acor aquilo que o homem escolheu acor. Deus só vai condenar e vai destruir aquilo que o homem já destruiu. Essa não é a vontade, não é, jamais foi o desejo de Deus. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los queimou-os a fogo, um montão de pedras que estão até hoje diante do Senhor. E assim Deus apagou o furor da sua ira, que Ele nunca quis derramar sobre Acã, pelo que aquele lugar se chama hoje o Vale de Acor, o Vale do sofrimento, da perturbação, o Vale da frustração, até ao dia de hoje. Queridos, qual é a sua decisão hoje? Aceite o amor de Deus. Você é especial para Ele. Se você tão somente, diante das provações, disser: Senhor, eu te louvo, cante hinos de louvor, aleluia, gratidão a esse Deus, porque Ele já nos deu a vitória. Diga amém, eu creio. Amém? Se você, diante das provações, acreditar nesse Deus, sabendo que virá outra provação, e outra, e outra, e outra, e quando ela vier, Senhor, volte logo para me buscar, eu não aguento mais esse sofrimento, e essa dor, e essa luta, amém? E Ele vai voltar logo para buscar a cada um de nós. A decisão de sair do vale da perturbação, da frustração e do sofrimento está nas tuas mãos. Ao olhar pra mim, tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão, que aprisiona quem só vive só pra si. Ao olhar pra mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além das coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Consigo ver além da minha cruz. Eu consigo ver além da minha cruz. E quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrir os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas
vezes tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além das coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. Para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz, e quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar, se eu apenas confiar. Amém. Amém? Você quer confiar? Quer pedir, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé? Eu preciso confiar. Deus já te entregou a vitória, amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Bom Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós como esse Deus maravilhoso de amor, que já nos entregou a vitória. Ajuda-nos a confiar e deixarmos de olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós lembramos, Pai, de tudo aquilo que nos fez chorar e nos faz chorar, escolhas erradas da vida. Perdoa-nos, Senhor. Pai, eu quero pedir que a Tua bênção esteja sobre esta igreja que o Senhor tem confiado a mim. Também a igreja que está do outro lado da tela, todo mundo. Para que deixemos de lado aquilo que o Senhor condenou à destruição, as coisas deste mundo. Para que nós não toquemos naquilo que o Senhor consagrou a Ti, que é de mais sagrado ao Senhor. Nossa vida, nossa família, Teu santo dia, os dízimos, as ofertas do Senhor. E caminhando assim com fé, Pai, até que Cristo venha, certos de que o Senhor nos levará para Ti, nos entregará a terra por final, Pai. A terra de Canaã, Canaã celestial. Contigo estaremos para sempre. Salva-nos, Senhor, do nosso eu. Salva-nos, Senhor Deus, das nossas justificativas tolas. Salva-nos, Senhor Deus, da nossa justiça própria. É o que eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.